Quando a gente vai lá em Gênesis, o quarto dia, Deus, Ele trabalha com os astros. No quarto dia, Deus cria o sol, as estrelas, as galáxias, a lua. E no quarto dia, já havia luz. Porque a primeira palavra que Deus faz, Ele diz, haja luz. E houve, mas não tinha sol. Pera aí, não tinha sol, mas tinha luz? Tinha. Porque a palavra de Deus é luz, oh glória. Então havia luz. Então como era essa luz? Era uma luz igual à luz do céu. Não entendi, vai entender agora. Lá no céu não tem noite. Porque, não vou segurar a cadeira para não cair agora, minha irmã. Meu irmão, ei, Agostinho, você tem que segurar para não cair aí. Vocês estão me ouvindo bem aí, sim ou não? No fundo está ouvindo bem aí? Eu estou com a voz rouca, culpa do Agostinho, do Tose. Eu estava falando sobre o que mesmo? Segura aí, filho, de pé para não cair. Deus no quarto dia faz o sol, faz as estrelas, faz as galáxias e faz uma coisa extraordinária, porque antes dele fazer o sol, já existia a luz, que é a luz que tem no céu, é a luz da presença de Deus. E por que não tem trevas no céu? E não vai ter trevas no céu que você vai morar? Porque nunca mais, eu acho que você não vai aguentar. Segura aí. Nunca mais você vai ter canseira. Eu, o Senhor, não me canso, nem me fadigo, pois eu, o Senhor, te digo, renova tuas forças hoje, te levanto, te restauro, te alivio, te fortaleço. Tem algum profeta, algum homem de Deus, alguma mulher de Deus aí? Profetiza na sua vida, fala que as minhas forças sejam renovadas, em nome de Jesus. Agostinho do céu, pensa comigo. Caiame do céu, pensa comigo. Um lugar onde você faz e não cansa. Oh glória. Esse é o lugar que você vai morar. Um lugar que não vai ter mais. Então aguenta mais um pouco. Estou cansado, pastor. Está uma luta no trabalho, está uma luta na empresa, está uma luta com aquele filho, está uma luta aguenta mais um pouco. Esse marido atrapalhado, essa esposa esquisita, meu Deus, essa onça pintada, essa jararaca. Aguenta essa sogra, irmão, um pouco. Meu Deus. Eu tenho um vídeo guardado aqui. Eu comprei uma cobra de presente para minha sogra. Eu pus nos ombros dela uma cobra para brincar com ela. E filmei. Falei, vou postar. Aí eu trouxe para o Douglas. O Douglas falou, vai dar problema. O Douglas é bem conservador, ele quer me salvar, né? Falou, pastor, se o senhor fizer isso aí vai dar problema, porque o pessoal vai confundir, porque o povo crente, você sabe que eu sempre fui um cara muito brincalhão, sabe aquele cara brincalhão? Eu perdi tudo isso aí, por causa do povo crente, porque o povo crente é o povo mais xarope do mundo. Sabe por que o povo é xarope? Porque ele quer ficar acusando o outro. Você não pode brincar. Ele é homem de Deus. Onde já se viu fazer uma brincadeira? Ele é homem de Deus. Não pode fazer nada. Porque tem tanto juiz dentro da igreja. É tanto cacique. É tanta gente querendo cuidar da vida do outro. Que não consegue cuidar da própria vida. A vida está destruída. Para de olhar para o lado direito e esquerdo. Olha para Jesus e olha para dentro. Porque senão você vai roubar a alegria de muita gente. E pode ter certeza, hoje eu sou pastor. A minha única alegria hoje é a presença de Deus. A minha esposa que me aguenta, coitada. Mais nada. Eu não vejo a hora de ir embora. Eu não vejo a hora, irmãos. Meu maior sonho é ir embora. Só que o seu maior sonho está na terra. E você vai se frustrar. Porque você não é dessa terra, você está nessa terra. Mas um dia
você vai entender que você não é daqui, vai acabar a frustração, vai acabar a empolgação pelas coisas da terra, e você vai se empolgar com as coisas do céu, e Deus vai te levantar, e Satanás vai ficar debaixo dos teus pés. Chega de depressão, chega de medo, chega de crise de ansiedade, chega, Rabassuri canta. Dá um volume para mim, estou acabando a voz de tudo aqui, filho. Deixa eu acordar esse povo aí. Não, céu não tem noite. Por que não precisa da noite? Porque não precisa dormir. Por que não precisa dormir? Nunca mais. Estou cansado, pastor. Aguenta mais um pouco. Vai chegar um dia, está chegando. As trombetas vão tocar, e essa canseira vai passar. Continua sendo fiel, porque aquele que permanecer fiel até o fim receberá a coroa da vida eterna. O próprio Jesus vai olhar a batata no teu olho e dizer: servo fiel, entra para o gozo eterno. Oh, glória! Será que tem algum crente vivo para dar um glória para Jesus, um aleluia? Ramana Surianda Rabasu canta. Oh, meu Deus, no quarto dia, recomeço no quarto, então já havia luz. Mas se nós vivêssemos com luz 24 horas, não dá para descansar, porque há em nós, como que chama? Um nome, que é ativado do sono. Tem um nome. Quando vai escurecendo, seu cérebro ele vai descansando e vem não é melatonina. Melatonina é o que você toma para dormir. Melatonina tem um nome, né? O nosso cérebro ele já começa a entrar no modo, aquele modo avião, modo descanso. Ele vai diminuindo. A luz diminui. Já para quê? Para você descansar. Não é assim? Por isso que a gente sofre. Às vezes fica muito na tela, na claridade, você não consegue aproveitar o melhor sono. Não é isso? Então aí Deus vem no quarto dia e faz tudo isso. Mas uma coisa é maravilhosa. Ele faz o dia, ele faz um dia e faz a noite. Aí ele fala assim: e deu o nome da escuridão de noite e a claridade de dia. Ele fez o dia e fez a noite. Quem está entendendo? Então ele é o Deus do dia e o Deus da... Tem momento na sua vida que você vai estar na noite. Só que o salmista também passou pela noite. Eu passo pela noite, todos passam pela noite, mas o salmista fala: oh glória, o choro pode durar uma noite, mas pela manhã vem a alegria do Senhor. Eu não sei quantos meses faz, ou até anos, que você está passando pela noite. Pode levantar esse braço e dar glória, porque o quarto dia chegou, e o Deus que criou dia e noite está dizendo: eu trarei dia para você, eu trarei revelação, eu trarei a vitória. No quarto dia, oh glória, é lindo demais. E aí você olha o texto e vê Lázaro. O nome dele significa aquele que Deus socorre. Jesus, não vai dar tempo porque a hora já voou, né? Jesus, ele estava sendo perseguido já de morte. Nesse tempo, estava muito próximo já a sua morte, e ele se esconde próximo do Jordão. Ele está escondido aqui. Marta e Maria, que eram irmãs de Lázaro, mandam um recado para Jesus: Jesus, o teu amigo a quem tu amas está doente, está lascado, corre para cá, para Betânia, porque está precisando. A notícia chegou.
Jesus não se importou. Aí os discípulos olharam para ele e falaram: e agora, Jesus, o que nós vamos fazer? Vamos voltar para lá? Estamos sendo perseguidos de morte. A hora que Jesus falou: nós não vamos, eles, ufa, oh, graças a Deus, nós não vamos, porque a doença dele não é para a morte. Foi Jesus que disse: pode ficar tranquilo. Os meninos então ficaram tranquilos, falando: pô, não vamos para lá. Mas foi, Jesus continuou fazendo lá com pessoas. Houve pessoas sendo convertidas, pessoas sendo batizadas. Jesus não batizava, mas eles se batizavam. E obra acontecendo, Jesus ali escondido naquele tempo. E aí chegou no terceiro para o quarto dia, eram 3 quilômetros de onde ele estava para Betânia. Eu estive lá no túmulo de Lázaro em Betânia, 3 quilômetros aonde ele estava. E ele falou para os discípulos: vamos lá agora na casa do meu amigo. Mas aí chegou a notícia: não precisa ir mais, porque o seu amigo já morreu. Aí Jesus fala para os meninos, que eram todos jovens, pensa que é tudo velho, velho não, é tudo jovem. Falou para assim: meus amigos, fiquem tranquilos. O nosso amigo, a quem nós amamos, não era só Jesus que amava Lázaro não, os discípulos amavam Lázaro também. Era uma pessoa muito querida. Tem gente querida que vai sofrer. Tem gente querida que vai passar pelo vale da sombra da morte. Tem gente que só fez o bem para as pessoas, acolheu pessoas, ajudou pessoas, vai passar pelo vale da sombra da morte. Mas não temas, porque o Senhor está contigo. Chega a notícia e fala: não precisa ir mais, porque o homem já morreu, já enterrou, já fez, nem o velório o senhor foi, do amigo. Já fizeram o velório, já enterrou, já está 4 dias lá. E eles pegam os discípulos e falam: vamos. Todos os 11 discípulos falaram: vamos coisa nenhuma. Nós vamos lá, vão apedrejar nós, vão matar. Estão nos perseguindo para matar. Sabe que Tomé fez? Quem? Me pergunta quem? Tomé. Quem era Tomé? Quem já brincou? Quem já brincou com a incredulidade de Tomé? Ah, eu preciso ver para crer. Quem já fez essa brincadeira aí? Não, eu sou igual. Quem já falou isso? Eu sou igual Tomé. Eu preciso ver. Tem que matar a cobra e mostrar o pau, não é assim? Quem já falou isso de Tomé? Todo mundo, ué. Normal. Mas só que nesse texto aqui mostra que o único discípulo que falou: se precisar morrer à base de pedrada, se o Senhor está falando para ir para lá, vamos embora que eu estou contigo, foi Tomé. Será que Tomé tinha tanta pouca falta de fé assim? A gente tem que pensar sobre isso. A Bíblia fala que Tomé fala: vamos embora, vamos enfrentar as pedradas, vamos enfrentar, nós estamos com Jesus, vamos embora. Aí o discípulo falou: rapaz, nós vamos morrer lá, o negócio vai apertar para nós. Jesus falou: eu vou, e acabou, vamos então, vamos embora. Tomé estava empolgado, Tomé estava na fé, Tomé amava Jesus, Tomé estava perto de Jesus. Irmãos, você está pensando que Tomé não tinha fé? Tomé estava preparado para morrer por Jesus, ele só não estava preparado em ver Jesus morrer. Ele estava preparado para morrer por Jesus, mas não ver Jesus morrer. Ele não aguentou emocionalmente. Ele tinha uma fragilidade emocional mais forte do que os outros. E quando falaram que ele ressuscitou, eu falei: não acredito, porque eu vi o nível do sofrimento de Jesus. Ele não precisava ver. E Jesus foi tão maravilhoso que ele falou: Tomé, eu sei que você está com dúvida. Eu sei que está com dificuldade de acreditar que eu vou levantar a tua empresa. Eu sei que está com dificuldade de acreditar que você está curado, liberto, que nenhuma célula maligna vai te pegar. Eu sei que está com dificuldade de acreditar que eu vou restaurar o teu casamento. Eu sei que você está com dificuldade de acreditar que eu vou fazer um milagre no Brasil. Eu sei que você está com dificuldade. Ele foi num domingo, Tomé não estava no culto. A porta estava trancada. Jesus não pediu para abrir porta, porque ele entra quando a porta está fechada. Porque agora o corpo dele não é mais um corpo natural, um corpo glorificado. Ele entra, domingo eles estavam cultuando lá, mas todo mundo triste. Jesus entra e vai no centro. Jesus entra, vai no centro e fala assim: Shalom Adonai. Aí ele diz de novo: Shalom Adonai. E todo mundo ficou estático. Ele de novo: Shalom Adonai, a paz do Senhor. Eles deram a paz do Senhor.
E eles olharam, e Jesus começou a contar, e eles ficaram maravilhados. E Jesus some. E no outro domingo eles voltam. E quando eles voltam, o Tomé vai no culto. Ele falou: cadê Jesus? Eu quero ver Jesus. E eles contaram, falaram: não acredito, ele estava aqui, ele pregou, ele deu o Shalom Adonai, ele explicou tudo o que aconteceu, ele estava aqui. Eu não acredito. Daqui a pouco eles lá discutindo se ele vive, se ele não vive. Passa ele pela porta trancada de novo e entra. E ele vai no meio de novo e diz: Shalom Adonai. Não estou entendendo, pastor. Shalom quer dizer paz. A paz do Senhor. Repita comigo: a paz do Senhor. Se você não deu a paz do Senhor para esse irmão aí, dá para ele, diga: paz do Senhor. Dê a paz do Senhor, mas com vontade, diga: a paz do Senhor. Jesus disse 3 vezes: a paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Porque a primeira coisa que aparece quando Jesus está no lugar é paz. A primeira coisa que aparece quando Jesus vivo e real aparece é a paz. A paz que excede todo, não é o problema resolvido, é a paz. E hoje você vai embora cheio de paz. Aí ele vê que Tomé tem problema, como alguns aqui tem. Então sabe o que Jesus fala? Toca aqui, Tomé, veja o buraco que você viu fazer do meu lado, que eu vi você olhando lá de longe. Você viu, toca, o buraco estava aqui. Olha os buracos das minhas mãos. Oh, ele tocou no buraco nas mãos, na marca dos buracos da mão. Olha o pé furado, pois. Aí ele falou: é o Senhor mesmo. Abraçou, chorou. Ele estava com dificuldade de acreditar. Tem gente aqui hoje com dificuldade de acreditar, porque já faz 4 dias, 4 meses, 4 anos, que 40 anos, mas chegou o dia da virada. Chegou o dia do recomeço. Se tu creres, verás a glória de Deus. Olha o que diz o versículo 40, João 11:40. Disse-lhe Jesus: não te tenho dito, se creres, verás a glória de Deus. 11:40, não 44, 11:40. Tem alguém na mídia lá? 11:40. A guerra é grande, isso. Disse-lhe Jesus: não tenho dito que, se creres, o quê? É uma pergunta. Você crê, irmão? Quem acredita aqui? Desse jeito você não está acreditando em coisa nenhuma. Você não crê, mas eu acredito por você. Eu creio na tua cura, eu creio na tua restauração. Eu estou aqui para pregar e te falar: há um Deus que vai além da tua incredulidade. E se for preciso, Ele vai aparecer para você e dizer: pode botar a mão aqui para ter confirmação de que o que eu estava falando naquela noite é verdade. Eu sou o mesmo que ressuscitou a Lázaro. Eu vivo e reino para todo sempre. Oh glória! Vai voltar alegria no teu coração, vai voltar força na tua vida, vai voltar ânimo. Oh glória! Até fogo estranho vai voltar no casamento. Ninguém deu glória porque está feio mesmo. Oh Jesus! Betânia é um lugar que significa lugar de tâmara. A tâmara é amarga ou doce? Doce. Um lugar doce, porém lá havia morte, sofrimento, choro, dor, lágrima. Então, irmãos, não é o lugar, não é o lugar que vai te mudar, é quem está lá. Quando Jesus chega, tudo muda. Pode ser o lugar mais doce do mundo, sem Jesus é amargo. Ai, se eu não entender, eu vou dizer de novo. Pode ser o lugar mais doce do mundo, sem Jesus é amargo. Mas quando Jesus chega, tudo muda, tudo muda.
Eu estou profetizando para quem acredita em palavra profética. Deus te trouxe aqui hoje para te renovar. Deus não está aqui para apontar o teu pecado. Ele está aqui para te levantar, te sarar, te curar. E o mesmo Deus, o Senhor Jesus, que no quarto dia foi até Betânia, lugar doce, lugar de tâmaras, mas a coisa estava triste, azeda. Eu não sei como estão as coisas aí, mas quando Jesus chega, tudo muda. Repita comigo: quando Jesus chega, tudo muda. Não é alguma coisa que muda, é tudo muda, oh glória. Tudo muda, tudo muda, tudo muda. Para encerrar aqui, Jesus chega, as irmãs ficam desesperadas. Marta, você lembra de Maria e Marta? Maria e Marta, a gente até canta essa música, né? Maria e Marta. Quem que ficou aos pés de Jesus quando Jesus foi jantar na casa de Maria e Marta? Maria. E Marta estava onde? Trabalhando na cozinha, fazendo macarronada para aqueles 13 homens lá. Porque sempre que eles iam, não ia só Jesus, ia Jesus e mais os 12 discípulos. Aquele mundaréu de homens cheio de fome, lascado. E ela ficou incomodada, Marta, porque ela estava trabalhando, estava servindo, e servindo errado. Maria ficou aos pés de Jesus. Agora, é interessante que a mesma Marta que estava incomodada, agora ela vai confrontar Jesus. Ela corre, ela fica sabendo que Jesus está chegando, e ela corre e fala: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, porque o Senhor não veio, porque o Senhor não estava aqui. Aí Jesus confronta ela. Olha só o que Jesus responde para ela. Versículo 23. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Versículo 23, capítulo 11, versículo 23. Se puder pôr aí para mim. Está acompanhando aí, filho? Isso, me ajuda aí. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de... Disse-lhe Marta: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Ela conhecia a palavra, ela sabia que nós iríamos ressuscitar no último dia, só que ela não entendeu que era naquele dia, não era no último dia, não era na segunda vinda, era naquele dia. Você não entendeu ainda? Vou repetir de novo: não é no último dia, não é na volta de Jesus, é naquele dia, é nesse dia, é hoje que Jesus vai ressuscitar. Sonhos, milagres, empresa, negócio, força, se tu creres. Ela sabia: olha, no último dia pode acontecer. Não precisa nem pôr a Bíblia que eu vou lendo aqui, falando bem mais rápido. Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, só que eu prego muito em funeral: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, este viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Ai meu Deus, vou falar de novo, você não entendeu. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Ele já está falando que você não vai começar a vida eterna, você já está na vida eterna. Oh glória, a vida eterna já está em você. Não tenha medo da morte, porque a morte já foi vencida há 2000 anos atrás. Não temas aquele que mata o corpo e não sabe o que fazer com ele. Antes tema o Senhor. Olha só que texto lindo. Aí ele pergunta para Marta: crês tu? Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E aí o texto vai indo. Então a Bíblia diz que ele chega no lugar, vê todos chorando,
todo mundo angustiado. E aí ele faz algo interessante. Versículo de número 39, Jesus fala assim: disse Jesus, tirai, volta lá a imagem minha. Disse Jesus, tirai o quê? A pedra. Só para você entender que essa pedrinha aqui, ó, a média era de 300 a 800 quilos. Tirai a. Você acha que duas irmãs teriam força de tirar essa pedra daí? Teria ou não? Elas tiveram que fazer o quê? Pedir o quê? Não ouvi. Você quer um milagre, não quer? Nós vamos ter que nos unir e pedir ajuda uns aos outros, porque nós estamos aqui para orar juntos, clamar juntos, lutar juntos, empurrar pedra, que é o que a gente consegue fazer. Ressuscitar morto, a gente não consegue, mas empurrar pedra nós vamos empurrar. Se precisar suar, nós vamos suar. Se precisar fazer força, nós vamos fazer força até desmaiar, mas nós vamos empurrar essa pedra. Jesus só pediu para eles: empurra a pedra, tira a pedra. Aí fala: mas para quê? Já fede, já está morto, está fedendo, está 4 dias, para quê se movimentar? É o que o diabo fala na tua cabeça: já não deu certo, já está difícil, para que vai jejuar? Para que vai orar? Para que vai fazer a campanha? Para que vai lá na igreja? Para que tudo isso? Para que? Para que se movimentar? Meu irmão, se você não se movimentar, a tua vida vai continuar a mesma sempre. Você não vai provar de milagres extraordinários, mas se você se movimentar, oh glória. Tem algum arrastador de pedra aqui hoje? Tem alguma irmã que quer fazer força aí? Eu não posso jejuar porque eu tenho remédio, porque eu sou viciado em café, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. Deus não está perguntando os seus problemas nem as suas desculpas. Deus está falando: empurra essa pedra. Mas eu sou muito viciadão em pornografia. Você vai maiar esse celular, ficar sem celular. Você tem que empurrar essa pedra hoje. Você tem que tomar uma posição hoje. Não é Jesus que vai fazer por você, é você que vai empurrar a pedra, e o milagre Ele vai fazer. E se você não consegue sozinho, peça ajuda, peça oração. Abra com pessoas de confiança, vão te ajudar a vencer o pecado, a empurrar a pedra. Para que Jesus possa fazer o milagre, você vai ter que se movimentar. Tudo que é para você fazer, Jesus não vai fazer. Jesus podia soprar e falar: a pedra sai, a pedra sairia. Jesus podia fazer assim, a pedra sumia. Jesus podia ou não podia, mas Ele falou: tire a pedra do caminho. Eles foram lá, juntaram 6, 7, 8 pessoas, empurraram, foi difícil, irmãos. E acho que um olhava para o outro e falou: mas para que fazer essa força? Já está podre, já está fedendo, já não tem mais jeito. Manda o diabo calar essa boca. Porque se Jesus está mandando você empurrar a pedra, empurra, porque Ele vai fazer milagre na tua empresa, na tua vida. Deus está trazendo a tua esposa, a tua varoa, o teu varão. Deus está te curando, te libertando, te levantando. Deus está entrando naquela venda, naquele negócio. Deus está quebrando a maldição da família, desfazendo o trabalho de macumbaria, feitiçaria. Empurra a pedra, dá um glória aí, os empurradores de pedra. Eu não escutei, tem algum empurrador de pedra aí? Dá um glória, dá um glória, dá um glória, dá um aleluia para Jesus aí. Ramanassuri Cantamanaia. O que é para você fazer no dia? Sarão estava ali, o dono da vida estava ali. E tem um negócio interessante que quem ama a Bíblia aqui? Vou ensinar um negócio para vocês. Quando falaram que Lázaro tinha morrido, sabe o que Jesus falou para os discípulos? Ele não morreu, ele está dormindo. Aí os discípulos ficaram confusos, falaram: mas ele está dormindo ou ele morreu? Aí um ficar perguntando para o outro: mas Jesus, rapaz, está complicando o negócio, porque falaram que enterraram o homem lá, fizeram velório, e Jesus está falando que ele está dormindo. E eles não conseguiam. Aí Jesus percebeu que os meninos estavam meio atrapalhados, como os meus discípulos são meio atrapalhados. Aí Jesus foi lá, né, Agostinho? Explicou: morreu. Agora entendemos, porque o senhor falou que estava dormindo. Falou: exatamente, porque morte para mim,
Por isso, cuidado com quem ensina para você o sono da alma. Morte para Jesus é um estalo de dedo. Morte para Jesus, não entendi, pastor, vai entender agora. Sabe o que é morte para Jesus? É como você dormir. Não é sono da alma, é como se você tivesse dormido. Você dorme e no outro dia o quê? Para Jesus é assim. Quem está nele não está dizendo que vai dormir. Quem morre em Cristo vive. E quem vive não está dormindo, quem vive está vivo. Senão Jesus teria falado para o ladrão na cruz: lembra-te, olha o ladrão dizendo: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Sabe o que ele falou? Hoje mesmo estarás comigo dormindo lá no paraíso. Foi isso? Não falou dormindo não. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Paraíso é lugar de descanso. Oh glória! Quando Jesus fala da morte de Lázaro e do rico, Lázaro estava descansando no seio de Abraão. E o outro morto não estava dormindo coisa nenhuma, nenhum dos dois. Ele quis se comunicar, mas não conseguia se comunicar. Ele gritava e pedia socorro. Havia um abismo que separava os dois, oh glória. Irmão, se tem alguma coisa para fazer, faz hoje. Que hoje pode ser o último culto da sua vida. Se tem coisa para acertar, acerta hoje. Empurra a pedra hoje. Toma uma posição de Deus hoje. Homem de Deus hoje, mulher de Deus hoje. Aí Jesus, olha o que ele faz. Olha o que ele faz. A primeira coisa. Qual foi a primeira coisa que ele fez? Não precisa a igreja inteira gritar. Qual foi? Hã? Não ouvi. Hã? Pode gritar, sem olhar na Bíblia, sem. Qual foi a primeira coisa que ele fez? É forte, né? Sabe o que ele fez? Ele chegou aqui diante do túmulo e ele olhou para cima. Você não entendeu? Jesus está ensinando como você vencer qualquer coisa. Diante de um túmulo, é impossível para o homem, é impossível para a medicina, para a biologia, alguém já podre ressuscitar. Jesus chega para lá e fala: aqui na terra não tem como fazer nada, mas lá do alto. Vocês não entenderam ainda? Você quer milagre, meu irmão? Para de olhar para baixo e começa a olhar para onde? A primeira coisa que você tem que fazer é começar a olhar para cima. Olha para o alto, pensai nas coisas que são lá do alto. Primeira coisa que Jesus faz é olhar para cima, e olhando para o alto, deu graças. Amigo morto fedendo podre. Mas que oração doida é essa? Nós já ia com toda a violência: sai daí, seja ressuscitado, vai, Jesus faz. Não, Jesus não fez nada, não gritou, antes disso não fez nada. Ele só olhou para cima primeiro, mostrou para as pessoas como funciona. Enquanto vocês estão pensando que aqui na terra o que vocês precisam está lá em cima, vem de cima para baixo, não de baixo para cima. Ele olhou para o alto e falou: Pai, obrigado, porque eu sei que sempre o Senhor ouve a minha oração. E eu só estou falando isso em voz alta, porque tem um monte de gente aqui do meu lado, viu, Pai, que é tudo incrédulo, porque você não precisa nem precisar falar isso. Era só olhar para cima e acabou. Mas como está cheio de gente ao meu redor aqui, que não entende, eu preciso falar. O Senhor ouve a minha oração. Eu sou grato porque o Senhor ouve. Eu sou grato porque estamos em koinonia. Eu sou grato porque estamos em comunhão. Obrigado, meu Pai. Você pode agradecer a Deus por alguma coisa aí? Agradecer a Deus quando a coisa dá certo, qualquer um agradece, irmão. Mas dá graças quando tem um defunto na tua frente, aí eu quero ver. E é o que Jesus nos ensina a fazer. Pai, eu te dou graças. Aí sabe o que ele faz na sequência? Tirou a pedra, o defunto estava morto, ele deu graça, olhou para cima, nada aconteceu. Mas agora ele faz o que eu canso de pedir para vocês fazerem. Clamou: Lázaro, sai para fora! Todo mundo ficou assim olhando, esperando. O homem todo enfaixado, igual uma múmia. Eu ia trazer uma múmia enfaixada para mostrar para vocês.
Imagine isso. Quando o poder da voz do Criador entra dentro dele, ele ativa o poder do Espírito Santo através da palavra. O Espírito Santo entra naquele buraco, restaura os órgãos afetados, reconstrói o que precisa ser reconstruído e o pneuma. Jesus não precisou soprar nele, não. Se ele estava sem vida, o boneco estava lá, faltava vida, que era um boneco morto, e naturalmente Jesus precisaria assoprar a vida. Não assoprou, porque quando ele fala, quando você clama, quando você grita, você já está soprando. Quando você ativa o poder do Espírito Santo, ele fala, ele ativa, o Espírito Santo vai. Ele entrou lá dentro, oh glória. Estava escuro lá dentro, oh glória. O Espírito Santo entra, restitui os órgãos, arruma o que tem para arrumar. Entra aquele que antes de você nascer já te conhecia, consertou tudo bonitinho, e aí deu um tapa na orelha de Lázaro e falou: pá, acorda, rapaz, levanta daí. Mas ele não estava vendo nada, o rosto enfaixado, escuro, preso, estava preso, irmão. Imagina um homem saindo assim, ó. Eu imagino que teve gente que correu, teve gente que desmaiou, teve gente que se lascou tudo. Se tem uma coisa que as pessoas têm medo é de morto. Quando você passa no cemitério à meia-noite a pé, quantas vezes eu já cheguei tarde do trabalho, 11h30, por aí, tem que passar em frente ao cemitério a pé. Irmãos, qualquer vento, você corre mais que... Não é verdade? Mas eu nunca tive medo desse trem, não. Mas a gente passa, e todo mundo que passa, sempre aquele medo gelado, preocupado. E eu sempre brinquei com meus amigos, falei: rapaz, tem medo de morto não. Eu falei: você não tem? Eu falei: não, eu tenho medo de quem está vivo. Quem está morto tem medo não. E aí Lázaro sai todo preso, todo amarrado. Ele levantou mesmo, porque Jesus mandou, ele levantou, falou: tira as vendas, tirou as vendas, os olhos limpinhos, cabelo limpinho, tudo lavadinho. Mas tira as faixas, foi tirando as faixas, tirou as faixas, desamarrou ele, ficou livre. Jesus falou: pode, manda ele passear, dar uma volta, vamos embora. Já deu as costas, vamos embora, já recitou, já vamos embora. Foi embora. No outro dia, capítulo 12, Lázaro estava sentado na mesa, tomando café com ele, comendo com ele, glorificando com ele, dando glória com ele, dando aleluia com ele. Você não entendeu? No outro dia, você vai estar sentado, dando glória e aleluia para Jesus, porque a vitória é garantida no quarto dia. Chegou hoje para você. Versículo de número 43. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. Vamos ficar de pé. Repita comigo: olhou para cima. Só quem está vivo diga: olhou para cima, agradeceu e clamou. Diga de novo: olhou para cima, agradeceu e clamou. Tem 4 coisas aqui que você não pode esquecer para o milagre acontecer. Primeiro, obedecer. Primeiro é o quê? O primeiro passo de um milagre é a obediência. O que Jesus mandou fazer? Tira a pedra. O que Jesus está mandando você fazer? Tirar a pedra. Posicionamento. Depois tem que olhar para, depois agradecer e depois clamar. Aí o milagre vai acontecer. Quem está entendendo? Pastor, mas eu quero empurrar pedra, mas é muito pesado. Faz muitos anos que eu estou na maconha, faz muitos anos que eu estou na pornografia, faz muitos anos que eu estou na fornicação, faz muitos anos que eu estou na mentira, faz muitos anos que eu estou na religiosidade. Você não consegue empurrar sozinho?
Nós vamos empurrar com você agora. Você não entendeu? Nós vamos orar agora, 1 minuto de oração. E nós vamos empurrar a pedra com você. Se você crê, você sai liberto e curado daqui hoje. Quem crê? Só que essa oraçãozinha que você estava fazendo no começo aqui, essa oração mais gelada, esse bloco de neve que estava, já caiu por terra. Estou meio adoentado, meio gripado, mas eu estou dando meu 1000% aqui. Eu não sei quanto você vai dar, mas eu não vou sair daqui do jeito que eu entrei, mas de jeito nenhum, porque desde o começo eu comecei a sentir a presença daquele que vive e reina para todo sempre. Então eu vou clamar, enquanto tiver fôlego dentro de mim, eu clamo, adoro e engrandeço. Vai, levanta essa cabeça, levanta essas mãos, empurra a pedra, vai, sai doença, sai vício, sai macumbaria, sai pornografia, saia vícios, saia incredulidade, saia frieza, saia insônia, saia depressão, saia religiosidade, saia egoísmo, saia avareza. Empurra a pedra, você não serve ninguém. Você quer ser servido, mas Deus está mandando você empurrar a pedra. Empurra, deixa o ego sair daí, empurra a pedra, empurra ela, e me dá força, Jesus. Eu não posso sozinho, mas se essa igreja me ajudar, vai ficar fácil de empurrar a pedra. Seja ajudado por Deus agora, em nome de Jesus.